Olá, sou a professora Rose, produtora de conteúdo desse canal. Vou com vocês dar continuidade ao segundo vídeo da análise desse livro, Água de Barrela, destacando alguns aspectos da minha tese de doutorado com a história que é contada aqui por Eliana Alves Cruz. E no final do vídeo anterior, eu falava dos espaços que é Cachoeira e Salvador, que são os espaços mencionados ao longo do romance. E os personagens transitam entre essas duas cidades. Mas é bom lembrar que antes esses personagens foram arrancados, né, do continente africano, né, embarcados em condições assim muito, muito ruins, péssimas condições, né? E a autora narra essa trajetória transatlântica e quantas pessoas ficaram pelo caminho, né? Seja por doença, por fraqueza, por más condições da viagem, né? Condições que não de falta de higiene mesmo, né, nos navios. Então, essa chegada em Cachoeira é marcada aqui na história com o seguinte trecho, né? A autora nos diz: o carro terminou sua viagem em Cachoeira, uma cidade cortada por um caudaloso rio chamado Paraguaçu, e que muitos anos depois teria uma das margens como a cidade de São Félix e a região onde desembarcaram o município de Muritiba. Naquele momento era tudo cachoeira, então ela fala um pouco do passado, né? Toda aquela região era uma só e hoje são 3 municípios: Cachoeira, São Félix e Muritiba. Quando estive em Cachoeira, nesse 2023, avistei o rio Paraguaçu e do outro lado da margem do rio, conseguimos avistar essa cidade de São Félix, que é descrita pela autora. O que separa as cidades é o curso do rio. E existe uma ponte que liga essas duas cidades também. Então, tive a oportunidade de estar em Cachoeira, ler a história e me enxergar também na cidade, que é destacada aqui. Embora eu tenha ficado pouco tempo, né, não tenha conhecido tantos espaços em Cachoeira, mas consigo enxergar a cidade a partir da narração que a autora nos faz. Desceram em um majestoso engenho chamado Natividade, e a sensação era de que estavam em um reino estranho a tudo que podiam imaginar. Ao serem perfilados para a inspeção do feitor Mó e da senhora Dona Joana da Natividade, Euá, agora chamada Helena, foi imediatamente separada para a Casa Grande, e Firmino para trabalhar com outros meninos em serviços no engenho. Então, a autora destaca o processo de aculturação que foi realizado com os povos africanos que chegaram ao Brasil. E a primeira violação de direito é a substituição do próprio nome. Então, os nomes africanos foram substituídos. E aqui ela dá o exemplo de Helena e exemplo de Firmino, que são os novos nomes dados a partir desse desembarque, né, no território brasileiro, e especificamente em Salvador, depois em Cachoeira. Então eu destaco para vocês esse livro, né, que tem uma relação panorâmica com a situação brasileira no século XIX em relação à escravização, né? Dando continuidade, falei no vídeo anterior sobre violação de direito. A primeira violação é o direito à liberdade, né, dos povos africanos. Esse direito foi tirado, né, a partir do momento em que se capturaram pessoas e embarcaram essas pessoas para um outro continente, até chegar aqui no nosso país, no Brasil, nos portos. E aí eu trago na tese alguns dos principais portos de desembarque, a partir do trabalho que o Rafael Sanzio fez em sua pesquisa. Então, trago Salvador, Recife, trago também São Luís e Rio de Janeiro como portos de desembarque desses povos escravizados. E a primeira violação de direito é essa, né? Direito à liberdade. E a segunda violação de direito que eu comentei no vídeo anterior é o direito ao seu nome, a usar o seu nome. Aqui foi chamado de Firmino. Euá foi chamada de Helena. Então, eu relatei esse processo, né, de apagamento, de silenciamento da sua origem, que é a partir do seu nome. E eu trago esse como um marcador de africanidade, o nome.
E trabalho na tese a partir da origem do meu nome. Trabalho na tese os nomes dos lugares, e na geografia a gente chama de topônimo, que é o termo que a gente trabalha para denominar lugares. Então eu discuto os topônimos quilombolas do Ceará na tese. Também discuto os topônimos antigos desse Ceará do século XIX, que é o mesmo pano de fundo do livro que nós estamos analisando aqui, né? Que é o Água de Barrela, da Eliana Alves Cruz. Então, o marcador de africanidade relacionado ao nome traz uma carga ancestral, né? Traz uma história, traz uma origem. E quando eu discuto isso no espaço geográfico, eu estou trazendo quais os valores da época, as questões políticas, né? Que denominaram aquela província ser chamada daquela forma, aquele antigo município, né? E quando eu trago os topônimos quilombolas, a gente se remete também aos valores que aquele povo, aquele território tem com a natureza, quando denomina Serra do Encanto, um topônimo, por exemplo, né? Os valores que esses povos quilombolas têm com a terra, têm com os animais, com a natureza de uma forma geral. Então é uma outra cosmovisão, e no meu caso venho trabalhando essa cosmovisão africana na tese, assim como a Eliana também trabalha esse marcador do nome e outros marcadores que nos próximos vídeos eu também irei destacar. Então, até mais, até o nosso próximo vídeo.